Oi, eu sou a Ana, essa é a Karine e essa é a Aline. E hoje a gente veio trazer uma discussão que a gente teve depois de assistir essa semana um vídeo de um youtuber chamado Prince A. E no vídeo ele processa o sistema de ensino norte-americano. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." E ele tá num tribunal e ele coloca como prova que tudo que a gente tem na humanidade a gente modernizou. A gente modernizou os carros, a gente modernizou os smartphones, mas a gente não modernizou o sistema de ensino. O sistema de ensino continua o mesmo desde sempre. É o professor como protagonista e o aluno como espectador. E no final do vídeo ele traz exemplos de alguns sistemas de ensino que existem há muito tempo, mas que não são aplicados por algum motivo. Temos o sistema de ensino Montessori, o Waldorf, que são metodologias ativas. Isso tudo que a Ana falou é sobre um novo conceito de ensino, se chama a metodologia ativa. Que não é tão novo. Não é tão novo, mas a gente está colocando em discussão agora. Que coloca o aluno como protagonista no processo do conhecimento, da educação dele, e tira aquela coisa antiga do professor ser o protagonista que passa todo o conhecimento para o aluno só recebe. Não tem mais essa coisa, essa ligação de emissor e receptor. E aí, a partir dessas metodologias ativas, tem o conceito da sala de aula invertida, que a Aline vai explicar um pouco pra gente. Atualmente, no método tradicional, o professor ele fica horas passando os conceitos para os alunos e no final da aula ele dá a lição de casa. Chegando em casa, o aluno faz os exercícios, surge aquelas dúvidas, mas infelizmente ele está sozinho, traz no dia seguinte para o professor. E a sala de aula invertida é realmente inverter isso, porque a parte mais importante do aprendizado são os exercícios. A parte mais importante ele está sozinho, não tem ninguém para ajudar ele. Então a sala de aula invertida vai fazer com que o professor passe os conceitos para o aluno ler em casa, e na sala de aula ele vai fazer os exercícios, seja em grupo, individual, mas o professor vai parar com esse papel de só passar os conteúdos e vai ser o tutor, ajudando o aluno nas suas principais dificuldades, vendo na parte da prática quais são as suas dúvidas e sanando elas na hora e tentando direcionar o aluno, sem só passar os conteúdos para ele. E você acha que o sistema de ensino Waldorf, que é quando o aluno ele coloca em prática, ele vai praticar o conhecimento, ele não está só aprendendo, ele está fazendo, porque quando você faz, você interioriza aquele conhecimento para você. Você acha que é um sistema de ensino de sala de aula invertida? Sim, exatamente. Se o professor ele realmente passar o conceito antes, eles colocarem em prática somente na sala de aula, com o professor ajudando essa parte, realmente. E o que você falou, nossa, é bem verdade mesmo. Só consegue aprender com os exercícios, só conceito não basta. Um exemplo que eu dou é de, por exemplo, quando você vai aprender um jogo de cartas. Vem alguém que fala pra você, ó, o jogo é isso, 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 isso. Aí você fica com aquela cara... acho que eu não entendi. Aí, não tem problema, vamos jogando aqui, que aí nós vamos já jogando e você vai aprender. Aí no fim você acaba aprendendo. Por quê? Porque você tentou colocar em prática, você não ficou só o seu amigo falando, você ouvindo, e assim você não ia conseguir aprender a jogar. Agora você realmente atuando... Você interioriza o conhecimento. Exatamente, aí você realmente absorve, né? Não vai ficar só aquela coisa que o aluno estuda no dia da prova para poder decorar, para poder passar, para fazer os testes e... não vai ter aquilo pra vida mesmo, não vai realmente absorver aquele conteúdo. É porque o sistema de ensino que a gente tem hoje, ele prepara você para testes, ele prepara você para o teste do bimestre, ele prepara você para o vestibular, e você acaba decorando o conhecimento, você não interioriza aquele conhecimento, não absorve ele na real, assim. Sim, exatamente. Que acaba sendo um problema, né? Porque aí no fim você vê o que você realmente aprendeu, o que você realmente aprendeu pra vida. Tanto que quando passa aquele momento da prova, quando passa... Esqueceu, já era. Sim. E o maior, a maioria das vezes que ocorre o branco na hora que você vai fazer a prova é porque você decorou aquilo. Você não aprendeu. Você não aprendeu. Sim, exatamente. E até acho interessante também outra experiência, por exemplo, nas aulas de história, você tentar
imaginar o que tá passando, tentar se passar por aquilo, assim como, por exemplo, um professor poderia dar aulas de teatro junto com a aula de história. Cada um interpreta um papel, e aí, ao passar por aquilo, você tá vivendo. Então, você consegue absorver melhor esse conteúdo que só você ler ou ouvir só o professor falar, no caso, né? Eu tô com uma dúvida na parte de metodologias ativas. Teve era para ser incluso, acho que em 2017 ou agora em 2016, eu não sei muito bem, uma lei que colocava que o aluno poderia fazer a sua grade curricular. Então, por exemplo, tem as opções, ele vai colocar aquilo que ele mais se identifica ou aquilo que ele quer aprender, que ele tem mais interesse. Então, isso daí se inclui na metodologias ativas e fica mais fácil para incluir essa parte da sala de aula invertida, porque ele tem mais interesse. Tem alguma coisa a ver? Então, depende, porque assim, até o momento de que o aluno escolher o que ele vai estudar, realmente é um método de inovação, né? Porque o aluno vai estar escolhendo que ele vai ter mais facilidade para aprender, porque ele vai querer aprender aquilo. Mas se continuar com o método tradicional, vai dar no mesmo, né? O professor ficar só lá falando, o aluno faz exercício em casa, decora para a prova e pronto. Então tem que ver mais esse outro lado, né? Dentro da sala de aula mesmo, né? Mudar sim. dentro da sala de aula. Exatamente. Mas é um conceito que tem que mudar desde tudo, né? Tipo, não vai adiantar colocar a galera que tá no ensino médio agora, que tá saindo, que tá... Porque a escola, ela é uma coisa que você tem que fazer para você atingir outros patamares da sua vida. Então, por exemplo, vestibular eu vou aprender porque é um interesse meu. Agora, na sala de aula mesmo, no ensino público, sei lá, ou privado, tem que ter um interesse do aluno mesmo. Então, tem que ser essa função, essa parte da metodologia ativa e da sala de aula invertida tinha que ser uma coisa que tem que ser implantada desde cedo, né? Eu acho que Exatamente. também incutir, tipo, na criança desde cedo, mudar esse pensamento de que a gente tem que aprender para um objetivo específico. Mostrar que o conhecimento é bom, que é bom aprender, que tipo é legal, sabe? Não é para um objetivo, eu vou aprender para aquilo em específico, eu vou aprender porque é legal, porque é bom. E aí mudar esse conceito todo desde criança, para aquilo se tornar interessante. Sim, e até na implantação dessas novas metodologias, tem que ter paciência, porque pode ter resistência por parte do professor, porque vai mudar completamente a dinâmica das aulas, porque ele não vai ficar lá só falando, ele vai ter que realmente ajudar os alunos. Os professores têm que entender isso, que eles vão estar fazendo um papel mais importante do que só passar o conteúdo. Ele vai estar ajudando o aluno a construir o conhecimento, que é mais importante. Pode ser difícil o professor entender isso, porque ele pode achar que ele está deixando de ter um papel principal ali dentro da sala de aula, como mestre, como detentor do conhecimento. E não, ele vai ser uma coisa muito mais interessante, que ele vai estar ajudando o aluno a construir o conhecimento junto ali. Exatamente. Sim. E também, né, por parte dos alunos, aqueles alunos que estão acostumados a estudar um dia antes da prova, vai ter resistência porque eles vão ter que começar a estudar em casa, pelo menos os conceitos, para poder trazer isso daí para a sala de aula, porque senão, se o aluno não fizer isso, não vai adiantar nada, porque não adianta você chegar na sala de aula e poder fazer as atividades sem ter uma base. Você precisa dessa base, então realmente precisa ser estudado antes, já que o professor não vai passar essa parte. Ele pode reforçar, assim, na sala de aula, passar o conceito mais aprofundado, mas não vai passar aquele básico que o aluno deveria ter estudado em casa, né? Se você gostou desse vídeo, acesse o Portal do Saber, tem uma parte de notícia de educação falando sobre sala de aula invertida, sobre as metodologias ativas, que foi o que a gente comentou, e além do vídeo que gerou essa discussão para a gente gravar para vocês falando sobre esse tema. É isso. Obrigada. Obrigada.